A africana que virou atração de circo por causa de suas nádegas. Meu nome é Tuane Rocha e você está no canal Loucuras da História, o canal no qual você encontra muita fofoca de gente. E o assunto de hoje é muito difícil, trouxe ele aqui para os vídeos mais longos, porque eu fiz um vídeo curto a respeito de Sarah Baartman, que é a mulher que iremos contar agora a história dela, e vocês gostaram muito, e tem muito mais que ser falado do que um vídeo de 1 minuto, então por isso que estamos aqui para falar da história dessa mulher. Sarah, que é o nome dessa africana que foi exposta em circos por causa de suas nádegas, nasceu na África do Sul, na cidade provincial do Cabo, lá na África do Sul. A sua mãe faleceu quando ela era muito jovem e o seu pai na sua adolescência. Ela teve um marido e teve um filho também. Infelizmente, o seu marido foi morto por um colono holandês e o seu filho também. Sendo assim, Sarah estava totalmente sozinha no mundo. Ela não tinha mãe, não tinha pai, não tinha marido e não tinha filho também. Ela trabalhava como doméstica para sobreviver lá no seu país e, sendo assim, lá ela fazia o que tinha que fazer, né? Limpava, cozinhava, recebia o seu salário, que era muito pouco. Foi quando o seu patrão, juntamente com o empresário, pediram para ela assinar um documento. Estavam convidando ela a aparecer em espetáculos lá na Europa para mostrar uma deformidade do seu corpo. Era o que eles diziam, né? O nome deles eram Hendrik Caesars e também William Dunlop. Eles, né, que sabiam ler, eram letrados, os dois, né, eram ingleses. Eles pediram para ela assinar esse contrato. Ela não sabia ler e escreveu, assinou ali com o seu dedo, né, de acordo com, acreditando no que eles estavam falando. Sendo assim, ela foi em turnê para a Inglaterra. Tá, Tawane, mas por que ela foi para a Inglaterra? O que ela tinha de tão interessante assim para ser exposta em espetáculos? Bom, ela tinha esteatopagia, que é um aglomerado de pele, gordura, músculo na região da nádega, que acontecia bem raramente em algumas pessoas africanas, em algumas mulheres africanas, principalmente daquela região delas, que era muito difícil de ocorrer. Na Europa, tava passando ali, sempre tinha aquela moda, né, que vem e volta, veio a moda de nádegas avantajadas. Eles estavam ali estudando e vendo um pouco mais sobre cultura grega, esculturas gregas, e um bumbum arrebitado era a moda. Pensando nisso, ela estando lá na Inglaterra, traria muito dinheiro para o circo, qual circo? Piccadilly Circus. Ela passou a ser exposta nesse circo como um objeto mesmo, como algo a se espantar. E ela trabalhava muito, né, indo lá nas exposições. Não se sabe como que era a vida dela, se era de uma boa qualidade ou não. O que se sabe é que ela fazia parte da vida social ali, juntamente com os seus empresários. Lá ela trabalhava, né, como que ela trabalhava? Ela usava uma roupa bem justa, da cor de sua pele, algumas plumas e sempre com um charuto, para que a galera pudesse ver, né, admirar aquele corpo. Ela também fazia apresentações fechadas, privadas, no qual, nessas apresentações, as pessoas, né, os telespectadores, os espectadores, podiam tocar no corpo dela. Todas essas apresentações, ela estava com roupa, tá? Então ela não tinha nada sem roupa. Inclusive, teve um momento que chamaram ela para estudar o corpo dela, né, lá na Inglaterra, e pediram para ela tirar a roupa. E ela achou muito estranho, dizendo, não vou tirar não. Eu nunca tirei a apresentação, vou tirar aqui. E aí ela acabou não tirando, né? Mas enfim, ela trabalhou lá e quando começou assim, murchar um pouco o trabalho dela, ou seja, ter menos pessoas indo ver os espetáculos, ela entrou em turnê. Na verdade, os empresários dela entraram em turnê e ela foi junto. Então ela foi pra França, foi pra vários lugares da Europa, sempre nessas exposições de mostrar o que o corpo dela tinha a oferecer. Foi quando um dos seus empresários, o Caesars, na verdade, né, o Hendrik Caesars, ele voltou para a África do Sul. E aí foi ruim demais, porque ela caiu nas mãos de Roux, um expositor de animais lá da França. E aí foi quando degringolou efetivamente, porque ele não era assim, não que os empresários dela fossem flores que se cheirem, né? Mas ele também não era. E o que se tem de história, né, dos registros, é que muito provavelmente ele a prostituiu. Parênteses aqui que antes disso, quando ela estava lá na Inglaterra, alguns ativistas abolicionistas
já não existia escravidão na Inglaterra, né? Eles fizeram processar os empresários de Sarah pelo tratamento que ela recebia. E não se sabe se é porque ela realmente quis defendê-los ou porque ela foi pressionada, ela depôs a favor dos empresários. Então, o que se tem aí, ou ela foi muito pressionada ou realmente o tratamento que ela recebia era bom. Mas quando ela caiu nas mãos de Hu, aí já foi diferente. Ela passou a ser prostituída por ele, além de ser exposta também. Bom, ela tinha ali cerca de 25 anos com tudo isso acontecendo na vida dela. Foi quando ela faleceu aos 26 anos, não se sabe especificamente do que ela faleceu. Pode ser pneumonia, sífilis ou até mesmo alcoolismo, porque para sustentar aquela vida ela fumava bastante e também bebia bastante, porque não era a vida nem um pouco fácil, muito menos quando o Hu chegou na vida dela. Nem mesmo quando ela faleceu ela teve descanso. O corpo dela ficou na França para estudo, para entender o que ela tinha no corpo dela, que diferença que, porque uma mulher tinha um bumbum normal, como se falava, e ela tinha aquele avantajado. E ficou lá para estudo. Foi só em 94, quando Nelson Mandela assumiu como presidente da África do Sul, que ele pediu de volta o corpo de Sarah, porque até então não havia sido enterrado, ele estava para estudo, estava ali, sem ter um momento de descanso, digamos assim. E foi só em 2002, quando a França devolveu os restos mortais de Sarah para que pudesse ser enterrado lá na África do Sul. Sarah teve uma vida muito difícil, muito exposta, no qual pouco ela foi vista como um ser humano, mas sim como objeto a ser admirado, ou para assustar, ou para se impressionar. Foi só quando ela voltou para a África, em 2002, a África do Sul, no caso, que ela passou a ser tratada realmente como um humano. Existem agora vários episódios, tá para sair, né? Estão falando de um filme possível que poderia sair sobre a história de Sarah. E eu gostaria muito que saísse mesmo, porque as pessoas precisam ver o que ela passou e o que foi esse mercado de circo que ocorreu no mundo todo. Quando a gente fala aqui, tá falando aqui do século XIX, né? Final do século XVIII e início do século XIX, a gente pode falar também que no próprio século XIX e até um pouquinho no século XX, nós tivemos zoológicos humanos. E aqui, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra também, em Berlim, no qual pessoas diferentes daquilo que era tido como ideal ficavam expostas. Então, famílias indígenas, pessoas negras, tribos africanas diferentes, né? Que viviam ali, tinham o seu local como se fossem animais mesmo. Igual nos zoológicos, vai lá que vê uma família de zebra, eles pegavam uma família de indígenas, por exemplo, e colocavam ali para exposição. E as pessoas pagavam para ver aquilo. É uma coisa tão recente, tão difícil de engolir. É importante que o máximo de pessoas saibam dessas histórias de exposição do diferente, né? E a humilhação que as pessoas passaram para que hoje a gente possa valorizar cada uma dessas vidas. Comenta aqui embaixo o que você achou da história de Sarah e comenta aqui que logo eu vou começar a ouvir os comentários de vocês, por isso esse telefone tá aqui. Então o seu comentário pode estar em um vídeo, olha que maravilha, comenta aí. Curte também, que é muito importante, compartilha o vídeo para mais pessoas saberem a história de Sarah, se inscreve no canal e também vai lá no Loucuras da História em todas as redes sociais, que tem conteúdo praticamente todos os dias e também no nosso podcast. Muita coisa, né? Pra começar a dividir esses falares no vídeo pra vocês não ficarem cheios aí de mim, né? Ah, e última coisa. Tá vendo essa iluminação aqui que tá no painel lindo, maravilhoso? Se você souber como acabar com essa bola de luz, comenta aqui embaixo também, porque eu tô precisando, tá bom? Não sei como acabar com essa iluminação aqui. Não sei mesmo. Um beijo e ótimas loucuras pra você. Tchau, tchau!